Olá, bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast Sem Fugir do Assunto. E hoje a gente vai falar sobre você não precisa sobreviver e sim encontrar a sua luz. Bom, vamos contextualizar. Tem muitas pessoas que passam por momentos difíceis, duros, questões de sobrevivência mesmo. Eu vou dar exemplos práticos. A morte do meu irmão, quando comentei para minha doutora, psiquiatra, psicóloga, ela falou que a família, quando passa por uma morte de suicídio, são sobreviventes. Isso me chocou, porque a minha família tem uma qualidade, uma característica que eu considero uma qualidade muito forte, que é tocar para frente e sempre para frente, independente de qualquer coisa. É claro que hoje, com mais maturidade, eu entendo que é muito importante o acolhimento da dor, olhar, investigar, dar espaço para ela, para soltar, viver, né, o que precisa viver e seguir para não atropelar processos, mas a gente sempre toca para frente. E aí, entre outras coisas que eu também já passei na minha vida, que entram em níveis de sobrevivência, de sobreviver às vezes a abusos, de sobreviver a relações que não fazem bem, de sobreviver a questões de será que isso vai dar certo, porque a gente não tem a certeza que vai conseguir o trabalho para pagar o aluguel, ou se, enfim, e tu precisou ser forte naquele momento. Então, diante a isso, o que eu me apeguei? O que fez eu seguir? Eu vou falar das minhas experiências para te trazer um pouco de luz aqui e, de repente, possivelmente pode te ajudar. E também, ao longo do tempo, eu fui encontrando novas técnicas, novas possibilidades que me ajudaram. Quando eu não tinha técnica nenhuma, eu acho que a base de tudo é por que e para que você está aqui? Tá fazendo peso no mundo? Tá só usando a gravidade ficando aqui? Qual o teu porquê, né? Às vezes a gente não sabe. E aí assusta e dá outra choradeira, daí dá outro problema. Então busca isso. Por quê? Várias vezes eu não soube também. Mas pode ser minimamente de viver bem todos os dias, desfrutar essa imensidão desse universo maravilhoso, com tudo que ele tem para nos oferecer. Ah, mas não tem dinheiro também, é outro problema que a gente tem que resolver, como fazer dinheiro. A gente tem que olhar com praticidade para a nossa vida. Porque sim, estamos num país capitalista e num mundo praticamente capitalista que a gente precisa, né, de dinheiro para se movimentar e fazer coisas que nos fazem felizes, sem hipocrisia. É claro que um abraço de um amigo, que isso não, a princípio não é para custar nada, ele também é reconfortante, tão bom quanto uma viagem internacional, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente vai para todas, né? E eu quero dizer, voltando ao fato do porquê, que isso já te dá uma boa direção. Se o teu porquê é fraco, tu vai ficar na mesma cama e não acordar muito bem. Pausa, se você tem uma questão psiquiátrica, como eu já tive depressão algumas vezes, sim, busca ajuda profissional, toma remédio, sim. O remédio não é vergonha para ninguém. Esse é um parênteses também, porque pensa quando tu tá com machucado e ferida aberta, tu precisa colocar um cicatrizante para ajudar, dar uma acelerada para, né, ou fechar o machucadinho com um tecidinho, né, um band-aid e tal, para proteger. É isso que a gente faz com o medicamento. Às vezes a tua mente, ela não tá conseguindo fazer as conexões neurais corretas, ela tá te colocando para outro lugar e tu precisa daquele remédio para te ajudar. Então, né, às vezes o teu porquê tá fraco porque tu tá também com uma doença que tá te colocando para baixo e aí tem que resolver. Mas pensando que você não tá com nenhuma questão de saúde mental mais grave, que não precisa de um psiquiatra ou uma ajuda medicamentosa, segue. Aí, depois do porquê, lembra das coisas boas que a gente tem na vida. Lembra das coisas que você se identifica que você gosta de fazer. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer esportes, eu gosto de explorar a natureza, eu gosto de ir para lugares diferentes, eu gosto de conectar com pessoas. Lembra disso. Isso tem que estar na tua vida. E não estar assim, uma vez lá que nunca. Tem que estar no dia a dia.
coloca uma vez na semana, se der 2 vezes na semana, coloca, né? Eu indico para você ler o livro O Caminho do Artista. Ele é focado para as pessoas criativas, mas na verdade ele serve para todos, para a gente encontrar esse lugar que brilha e prospera aqui dentro, porque ele é realmente muito lindo e me ensina e ensinou coisas que até hoje eu boto em prática na minha vida, como a escrita livre, para a gente soltar tudo que a gente precisar no papel sem nenhum tipo de pudor. Se eu quero escrever, ou qualquer bosta, literalmente, colocar no papel uma escrita livre é algo que tira tudo que a gente tem, tu dá forma para aquilo, solta e dá espaço para a criatividade, para o novo, para a vida. Então, assim, esse olhar de coisas positivas a teu favor e fazer elas também te dá margem a eu tenho motivos para seguir. Porque quando a gente está em estado de sobrevivência, quando a gente está em estado de dor, o que a gente pensa? A gente pensa que, por que aquela pessoa fez isso, né? Se foi alguém, ou se alguém se partiu, poxa, como é que eu vou ficar vivendo sem essa pessoa, né? Entre N outros motivos, a gente volta ao passado, a gente remoe, ou a gente fica em um ciclo vicioso de não aceitar. Faz parte em algum momento, mas a aceitação, ela deixa tudo mais leve. É meio irônico, porque eu sou uma pessoa bem questionadora, bem chata, sempre questiono, sempre, por quê? Então, assim, eu não aceito muito fácil as coisas, mas são coisas que são intransigíveis. Por exemplo, chover, vou lá em cima e fazer dar sol, não consigo. Então, aceitar coisas que eu não posso mudar, coisas que eu não posso mudar. Presta atenção. Quando tu não tem controle sobre o aspecto, solta, aceita, vai doer menos. Como diz a premissa, aceita que dói menos? Sim, quando tu não controla, quando tu não pode fazer nada que vai mudar. Por exemplo, eu não gosto quando tem pimenta no molho, né? Enfim, eu consigo controlar de alguém não botar pimenta, eu pedir, não coloca. Tu entende? Que é um exemplo bem bobo, pequeno, mas assim, isso eu consigo controlar, tá nas minhas mãos, tá nos meus atos, eu posso falar, eu posso pedir, eu posso não botar, eu posso, né, fazer algo que não aconteça. Quero um suco sem açúcar, a pessoa não vai botar, eu controlo se, né, pedir pra não acontecer. Se eu vi um ronco, meu cachorro tá roncando aqui do meu lado, porque eu perdi meu microfone na viagem, estou muito triste. Deus quiser, eu vou recuperar. Que acontece? Aceitar o que a gente não controla, 90% das coisas já não adoece. Gente, eu não tenho controle, então é isso. Diz o Eliris. Sempre quando eu falo que a vida não é como a gente quer, a vida é como ela é, a vida não é boa, ela nem não é ruim. Ela diz o Eliris. Ela isso é aquilo, ela é brutal. Porque eu fiz um monte de coisa boa para todo mundo, eu ajudei as crianças, né, lá, órfãos, não sei o quê. E 6 ela foi assaltada. Pô, é justo isso? Não, né? Assim, teoricamente, gente, a vida não é justa. A vida é o que ela é. Ela não é boa, não é ruim, ela é o que ela tem para oferecer naquele dia, naquele momento ou continuamente. E isso tira um peso também de achar que sempre tudo vai dar perfeito ou não. Às vezes tu faz uma viagem, tu acha que vai ser maravilhosa, dá um monte de problema. E tu ali, mas eu tô aqui pra me divertir, tu tá no sufoco. Acontece. Não é o que tu achou que era, é o que ela é. Enfim, isso me ajuda muito a seguir. Mas voltando para o nível de sobrevivência, aceitação, fazer o melhor com o que tu tem. Lembrar das coisas que tu gosta, saber do teu porquê, se reunir de pessoas boas, positivas pra frente e sair de pessoas que, drenam, são pra baixo. Se tu não conseguir observar isso, tenta começar a observar agora. Só reclama. A pessoa atrasada. Tu vê que a pessoa não se cuida. Não é nem qual corpo que ela tem, mas ela não se cuida, ela faz um exercício, ela não... Tu vê que a pessoa é uma pessoa meio largada. Gente, não. É daqui pra frente, entendeu? Eleva o nível, eleva a régua. Senão vai sozinho mesmo. E, obviamente, né,
ajuda profissional se tu puder, terapia, yoga, meditação, essas questões onde tu troca os teus sentimentos, sempre vai te dar mais margem à cura do que tu querer tocar sozinho quando tu tá passando uma fase que é extremamente dura, sabe? Às vezes um bom amigo que sabe te escutar, uma pessoa que tu consegue conversar, esse lugar. Não ache que tu tem que carregar tudo sozinho. Tem vezes que tu vai precisar de ajuda e vão te ajudar. Tem vezes que o outro vai precisar de ajuda e tu vai ajudar. A vida é assim, não tenha medo de pedir ajuda. Se não conseguir, que pena. Mas na maioria das vezes as pessoas te dão a mão, sim. Eu acho que quando a gente dá esses passos para frente, a gente começa a perceber que a gente tem luz, que a gente brilha, que tem uma potência dentro. Eu tenho uma história muito incrível minha que até hoje eu me emociono. Eu morava aqui num quartinho, dividindo a casa com duas pessoas que antes eram desconhecidas, depois a gente se conectou e eu perdi meu trabalho, né? Me tiraram em 3 meses de atuação e eu fiquei, meu Deus, eu preciso de um emprego para continuar pagando aqui, para continuar vivendo no Rio, né? Eu me sinto namorando o Luiz morava aqui no apartamento e eu em outro lugar, né? Num quarto que eu dividia a casa. E, gente, eu sei que eu lembro que não tinha nem dinheiro, eu fui numa inauguração de livro, porque tinha uma pessoa que ia poder fazer um network, eu paguei o livro, eu fui nisso, fui aquilo, fui. Eu movimentei a minha vida para conseguir um trabalho. Em menos de 3 semanas eu tinha mais de 4 propostas de trabalho. E aí eu escolhi uma que foi incrível, mudou a minha vida, que pude fazer uma boa reserva financeira, enfim, tipo. E eu lembro como eu fui forte. Eu não consigo lembrar aquela energia. Eu acreditava, sabe? Eu digo, eu tenho que conseguir. Claro, dois faziam. Eu tava na sobrevivência, no desespero. E essa força matriz a gente tem que se conectar às vezes, sabe? Quando a gente fica muito conforto, quando a gente tem tudo, quando a gente tá bombando, tal, a gente fica meio preguiçosa, a gente fica meio, ai, deixa pra lá, depois eu faço. E aí tu fica no medíocre, né? No meio a meio, na bosta. E a gente não tá aqui para viver uma vida medíocre, não de conquistar financeiramente falando, mas sim de experiências, de vida, de explorar essa tua potência interna. Então, assim, olha, mexe essa raba, vambora, tem tudo aí dentro para brilhar, tenho certeza. Espero que tenha gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo episódio.